Quando você começou lá no Brasil Paralelo? Eu comecei em 2021. Ah, foi depois da pandemia, então. É. Tá. Depois não, ainda foi meio Pegou que aquele durante, né? Eu restinho, peguei aquele restinho ali. Eu ainda não podia vir pro Brasil. Mas aí, pelo fato de você estar no Brasil Paralelo, veio também todo o preconceito de, é um cara da direita, ou a esquerda te aceitava? Como que ficou? Cara, esse preconceito ele vem mais quando eu furo bolha, tá entendendo? Porque tipo, tem bolha, né? Exatamente. Por exemplo, eu vir aqui tá furando uma bolha. Tô furando uma bolha porque aqui vem gente de todo. Quando eu fui no podcast do Rafael Bittencourt, que é um podcast de heavy metal, fura-se outra bolha. Qual foi a reação, por exemplo? E aí, assim, tem muita gente que tá esperando. Por exemplo, quando eu fui no Bittencourt, teve gente até que eu conhecia, cara, que era amigo meu que tocava música comigo em Recife, tá ligado? Tipo, colocando vômito, assim, tá ligado? Emoji de vômito, porque. Eu digo, mas peraí, porra. Cara, qual que é o negócio? É. E aí tem a gente lá, tipo, Brasil Paralelos, tipo, esse fascista, não sei o que. Bom, mas foi pouco. E quando eu comecei a falar, tipo, a gente não tocou em política a hora nenhuma, porra. A gente tava falando sobre música e a gente tava falando sobre outros assuntos, né? A gente tocou em filosofia, a gente tocou em religião e tudo mais, de uma maneira que... Eu acho que as pessoas não estavam esperando isso e foi meio que tipo, realmente, quando você conversa com o cara a cara, assim, tipo, de uma maneira aberta, você vê que, tipo, as coisas não são tão simples quanto... Claro, quando você tá em casa, você tá assistindo, eu entendo porque, tipo, eu já olhei muito o YouTube, já tive troll na minha época de Orkut, eu trollava pra caralho. Eu tinha um fake chamado Cláudio Canija, tá ligado? O jogador argentino. Véi, eu zoava muito as comunidades de heavy metal que tinha lá em Recife, assim, tipo, eu botava pra fuder, assim, enfim. Então eu tinha aquela coisa meio de troll, então eu sei como é ser troll e eu sei como é ser reativo na internet, porque, tipo, você não tá fazendo parte daquela conversa ali, tá entendendo? As pessoas, elas não são bem pessoas pra vocês ali. É um alvo, né? Ela é um alvo, alguma coisa assim, tipo... Quando você começa a escutar... Isso? Você entende isso, cara? Eu entendo isso, cara. Por que a pessoa tá na casa dela e fala, vou xingar aquele cara que eu não conheço? Só porque ele tá do outro lado? Porque ela já bateu punheta aquele dia, tá entendendo? Já fumou um cigarro, não tinha mais nada pra fazer e foi. É tá diversão? É meio que... É frustração? O que é? Acho que um pouco de tudo ao mesmo tempo, tá entendendo? E então tem essa coisa assim, tipo, de você ir validar os seus afetos na internet, porque a internet, voltando àquela coisa da quarta camada que eu tava falando, a internet ela é um grande potencial para a pessoa ficar... E a gente não entendeu direito essa separação. A galera separa, mas não tá mais separada. Hoje em dia tá tudo junto, né? Você na internet, você fora da internet, meio que virou a mesma coisa. Antigamente a gente separava no começo, que nem você falou, né? Mas é que assim, eu não acho que eu sou um personagem, tá entendendo? Claro, todo mundo quando vai falar, né, tipo, deixa certas coisas. Você realça falar, um tipo de... você realça certas coisas, mas não tem uma separação. Tipo, o eu que tá conversando aqui contigo é o mesmo que vai chegar... Na igreja amanhã e vai se confessar, tá entendendo? Concordo. Então não tenho essa coisa assim, eu não essa coisa da biografia exemplar e tal, tipo, é uma coisa que pra parafrasear o Sérgio Moro, né, tipo, que ele meteu essa uma vez. Tipo, ele meteu? Não, quero deixar uma biografia exemplar, tipo, eu não me preocupo muito com isso, tá entendendo? Eu me preocupo em ver que eu quero ver as coisas como elas são. Eu quero ser capaz de dizer as coisas como elas são. Mais gelo? Chegou? Tem mais gelo? Você quer mais gelo? Quero. E eu quero ser capaz de dizer as coisas como elas são com uma boa dose de graça e humor. Tá entendendo? É isso. E eu faço isso, não é só nos programas, eu faço isso com a minha vida. Tipo, eu converso com a minha mãe assim, tá entendendo? Às vezes minha mãe sente muita falta de mim, né, tal, não sei o que lá. Tipo, ela me liga às vezes, tipo, meio quase chorosa, assim, meu filho, eu tô com tanta saudade. Aí eu faço uma piada, ô mãe, porra, tá de brincadeira, né? É porque você não é mãe. Eu digo, graças a Deus, né, já imaginou eu já imaginou eu parindo Bienal, né, meteu... Enfim, aí eu tenho essa coisa, tipo, eu levo a minha vida assim, tá entendendo? Aí as pessoas às vezes olham pra coisa e vê que você tá numa certa, sei lá, o cara vê que eu tô na Brasil Paralelo. Aí ele presume, tá entendendo? É o lance de presumir que ele presume que as minhas...
E é triste, cara, porque assim... É triste e legal ao mesmo tempo, porque quando eu tô lá conversando, aí o cara tipo, percebe que, porra, eu achava que esse cara achava isso sobre tal assunto, mas ele Mas não... às vezes a pessoa nem se dá a oportunidade de ouvir, né, cara? Não. Ela tá tipo aqui, e tá lá só xingando. Isso. Não, e tem uma coisa muito chata que acontece quando eu tô em podcast. Eu explico uma coisa, né, a partir de um ponto de vista que tem mais a ver com a filosofia medieval e clássica, mas não é ela mesma. Tá entendendo? Tipo, eu sou um cara moderno, tá entendendo? Tipo, eu tô na modernidade, eu tô no período que eu tô, não tô querendo desenterrar os caras, até porque eu não tenho nem como desenterrar, não tenho a capacidade intelectual para desenterrar tudo aquilo. Mas eu boto uma objeção sobre alguma coisa, trago um questionamento que vem mais por essa vertente, aí já vem os especialistas de filosofia, né? Ah, não, mas isso já foi destruído pelos nominalistas e não sei o que. Ela digo, destruído onde, cara pálida? Tá entendendo? Porque, primeiro, que já não é um fenômeno unívoco, né? Quando você vai tratar da modernidade, você nunca sabe exatamente do que você está falando. Tem uma confusão muito grande dos termos que são usados. Então, moderno e pós-moderno. Moderno e pós-moderno aí já é uma outra coisa. Mas para os efeitos que eu tô usando aqui, tipo, moderno serve. Tá. Né? No sentido de que há um subjetivismo exacerbado nas coisas. Eu tento trazer um pouco a dimensão de um realismo, seja qual ele que seja. E as pessoas já veem, tipo, não, porque os nominalistas, não sei o que lá, ou então o Kant, não sei o que lá. Meu irmão, para de conversa, cara. Que conversa fiada. Isso, tipo, tu viu tu viu na faculdade, mas tu nunca parou pra pensar realmente sobre o assunto, não. Tipo, essa não é a experiência real que tu tem com a vida. Aí tenta virar sempre uma discussão da coisa, tá entendendo? E na internet isso se propaga, né? E se propaga de que maneira? O cara, tipo, tá lá, ele vai lá, dá o ponto de vista dele, ele quer validar aquele ponto de vista dele. Tá entendendo? Ele já tem o ponto de vista. E isso é uma motivação de quarta camada, tá entendendo? Tipo, ele não quer investigar o assunto. Ele quer... Por quê? Porque dói? Porque dá trabalho? Não sei, porque é mais fácil ficar... Tipo, porque eu sinto isso, as pessoas não querem mudar de opinião, elas não querem ouvir. É exatamente o contrário do que eu faço aqui. De estar aberto até para mudar de opinião, como várias vezes eu fiz isso. Repensar as coisas. E imagino que o público que assista isso também seja assim, mas tem uma parcela do público, cara, que ela não quer mudar de opinião, ela tem certeza da parada. Eu não entendo como as pessoas têm tanta certeza assim, cara. Porque quanto mais fechado você tá, mais... Protegido? Sim, quanto mais fechado você tá em si mesmo, mais certeza você tem. Porque você tomou o mundo interior como se ele fosse a estrutura da realidade. Mas isso é perigoso, né? Porque uma hora pode demolir isso de uma forma que a pessoa não tá preparada. Isso é o que quando ela descobre que não é verdade aquilo, e aí você vê a pessoa protegendo o político até ele falando qualquer coisa, ou ele fazendo qualquer... Não, mas ele quer acreditar que aquilo que ele acreditou lá no começo é a mesma coisa. Quando o indivíduo se fecha em si mesmo, de maneira que ele não admite mais sequer que haja uma realidade na qual ele faz parte, mas apenas as impressões, as sensações que ele recebe daquilo. Dopamina, né? De ter a sensação de esse prazer. É um pouco anterior nas coisas, o que eu tô querendo dizer. Tipo, é a própria percepção da realidade, tá entendendo? Quando o cara começa a pensar ou a agir como se o que existe é só o que ele... Não há uma realidade concreta realmente, mas apenas as percepções que ele tem das coisas, né? E que é impossível conhecer mais do que isso. Você está colocando aí uma barreira entre você e a realidade. Você está se fechando em si mesmo. E isso facilita com que as pessoas produzam sistemas lógicos que funcionem ali, tipo, dentro da pureza dos conceitos. Porque, óbvio, porque eles não correspondem aos problemas que os objetos reais têm na realidade. Qualquer objeto real que você vai tratar dele na realidade, tipo, ele é tão problemático que, às vezes, até para você tipo, fazer a pergunta certa sobre ele, demora anos. Né? Mas, quando você tipo, já diz, olha, esse tipo de conhecimento aqui ele é impossível, né? Mas então tudo que você tem é o mundo interior. Pronto, dentro do mundo interior você pode fazer todos os esquemas lógicos possíveis, tipo, se você for um cara inteligente, tá entendendo? Você vai se fechar. Isso é diabólico, no sentido de que você tem o dia, né? Você está separando, né, o que era para estar junto, você está se separando da realidade. E você está transformando a estrutura da percepção
cognitiva na própria estrutura da realidade. Ou então dizendo que, tipo, que ela é inalcançável, então tudo que você tem é isso aqui. É só esse aparato interno. Então, isso aí, cara, tipo, a gente... Não tem volta. Não, tem volta. Tem volta se você... Por exemplo, o humor é uma volta pra isso. Sim, também acho. Irmão, só que estão criminalizando o humor, né? Tu caga, velho. Tu senta pra cagar, tá ligado? O Papa faz isso. Você imaginar que o Papa, ele caga. Se você pensar nisso aqui, se você pensar um pouquinho nisso aqui, assim, tipo, profundamente, tá entendendo? Tipo, a coisa mais banal, o fato mais banal da realidade, tá entendendo? Ele é uma ponte pra a transcendência, tá entendendo? Se você olhar pra ele, tipo... Com a dignidade que ele merece, entendeu? Tipo, com o status ontológico de parte da realidade que ele merece, assim, com o enfoque que ele merece enquanto objeto, você vai sair um pouco de si, você vai dizer, e você vai perceber que você não é só sujeito, né? Até para você falar de si mesmo, tipo, você já se coloca como objeto, né? Tipo, esse debate subjetivismo versus objetivismo, tipo, isso não faz sentido nenhum, tá entendendo? Porque tudo na realidade, tipo, vai ser sujeito e objeto. Esses papéis vão se trocando, tipo, ao mesmo tempo em inúmeras interações que você vai ter no dia. O humor tem uma saída para isso. Você não se leva a ter... Cara, para pra pensar. Eu fico pensando assim, Kant não tinha senso de humor. Né? Kant não tinha senso de humor. Hegel não tinha senso de humor. Esses caras, assim, tipo, eles eram muito sérios, né? Porque eles se levavam muito a sério. Faltava um sei lá, um bobo da corte, assim, pra dar um... chutar o pau da barraca e mostrar o quão ridículos eles podem ser. Porque no momento que você entende... Porra, o que é o ridículo? É tipo, eu achar que sou capaz de uma coisa, tipo, e indo fazer aquela coisa que eu acho que eu sou capaz, na verdade eu termino fazendo outra completamente diferente, né? Essa coisa do ser humano ser capaz de pensar o erro, mas não ser capaz de viver o erro. Como assim? Pensar o erro, mas... Você pode fazer uma coisa, certo? Achando que tá fazendo outra coisa completamente diferente. Por exemplo, você pode, sei lá, tomar 15 cartelas de LSD achando que você vai expandir a sua mente, que nem o Aldous Huxley fez lá. Tá. Só que, porra, o Aldous Huxley, ele escreve bem pra caralho, né? Tipo, o livro dele sobre a viagem dele de mescalina é do cacete. Tipo, não li esse daí. É o que batizou As Portas da Percepção. É do cara. Mas... você acha que tá ali, tipo, saindo, né, para o mundo transcendental e não sei o que lá. E na verdade você tá tendo uma experiência tão subjetiva que quando você vai tentar verbalizar ela, você já vai, tipo, vendo o quão ridícula a coisa é, tá entendendo? Entendi. Eu já tentei, por exemplo, explicar estados alterados de consciência. Eu digo, meu irmão, tipo, era tudo besteira, porque era tudo uma subjetividade boba, assim. Na hora parece que é Na hora genial. parece a coisa genial, assim, meu Deus do céu, né? E assim... E o Huxley, ele usa isso aí de uma maneira inteligente. Ele mostra, tipo, que essa coisa genial é porque ela tá nas coisas da realidade. Né? Cada objeto da realidade, tipo, ele tem uma porta pra Deus, realmente, assim, né? Que é a fonte última de todas essas coisas. Só que quando você tá, tipo, num modo artificialmente contemplativo, você perde a ação humana também, porque o seu eu meio que se dissocia, né? Você, tipo, eu acho que qualquer um que já teve essa experiência sabe como é, né? Você pega e pensa um monte de coisa e você não consegue agir. Você, tipo, pensa, eu vou tomar isso aqui. Mas qual que é a consequência de eu pegar isso aqui e tomar isso aqui? O que significa realmente eu pegar isso aqui e tomar isso aqui? Então, é uma contemplação tão exacerbada e fora do senso da proporção que você entra na esfera da inação e da dissolução do erro. Então, tipo, esse é um erro. Agora, eu posso dar um erro mais... Eu posso dar um erro mais simples. Eu tenho um amigo que ele tá até aqui, mas eu não vou dizer o nome dele, né? Que ele tava numa balada e ele conheceu uma menina. Ele achava o tempo inteiro que ele tava cantando uma menina até o momento derradeiro. Então Então o homem é capaz do erro que ele não sabia. Do erro que ele não sabia. Entendi. Mas existem erros que você tá cometendo, tipo, e que você, por exemplo, filosoficamente é comum pra caramba. O cara cometer um erro e não perceber que cometeu o erro. Filosoficamente? Sim. Entendeu? Não é por... o cara, por exemplo, o cara descreveu uma experiência que ele, na verdade, não poderia ter tido de jeito nenhum. Tá. Por exemplo, o cara que escreve que
não é possível você distinguir causa de efeito. Peraí, mas aí quando, só para você, seu amigo, você não terminou a história, ele descobriu o negócio e continuou ou parou? Isso aí ele aí conta depois. Isso aí fica, você escolhe o final, você decide. Tá. Já sabemos o final. Tá, olha o sorriso que ele tá no rosto. Já sabemos o final. Teve um final feliz, não é, Paquito? Se você fosse apostar, eu acho que... Definitivamente o final foi feliz. O erro... Não teve erro. Foi um grande acerto na vida. Exato. E a vida a partir daí... Há males que vem para o bem. Há males que vem para o bem e bens que... Não é mal, não. É um... Né? Foi um erro de cálculo, mas no final o objetivo foi atingido. Ele não sabia. Então, a partir do momento que ele soube... A vida foi transformada. Aí ele foi transformado. Aí ele se encontrou numa posição de escolha, realmente. Exatamente, é tipo do Matrix, né? Pílula azul e pílula vermelha. E ele falou, vou acordar para a realidade. A ponta da pílula era vermelha. Ele pegou a vermelha e falou, dá 2 dessa que eu quero acordar para a realidade. E tá aí felizão até hoje. Olha aí. Né? Mas, por exemplo, o cara que vai lá e diz assim, ó, não existe causa e efeito. Porque quando você vê, tipo, você vê você empurrando esse copo aqui, ele chegando ali, tipo, na verdade o que aconteceram foram movimentos separados que você juntou na sua mente. Ô, louco. O cara que diz isso, e ele tá escrevendo isso numa página, e ele quer que eu conecte o que ele tá falando naquela página com o entendimento do que ele tá querendo me dizer, esse cara não pode ter essa experiência. Ele que separou os movimentos na mente dele, tá entendendo? Mas, muito da filosofia moderna é assim, entendeu? É se livrar da ideia de causa e efeito, por exemplo, para substituir ela por meio que um consenso das opiniões e tal. Uma coisa meio estranha. Essa é uma experiência que o cara em si ele não pode ter. Então o professor Olavo percebeu isso na filosofia moderna num conceito que ele criou chamado paralaxe cognitiva, que é quando você está dando um testemunho da realidade que impossibilita você dar esse testemunho em primeiro lugar. É quando a sua própria filosofia impossibilita que você a diga. Por exemplo, você tem lá os deconstrucionistas, né? Tipo o Derrida, Paul Deman, esses caras assim. Esses caras vão dizer que tudo é texto. Tudo é só texto. O texto nunca chega a tocar no objeto real. Ele nunca vai conseguir, tipo, apontar. Ele nunca vai conseguir expressar realmente a realidade, porque ele é só texto. São só nomes e tudo mais. É meio que um nominalismo levado à enésima potência. Mas eu tenho que ler aquilo e entender o que ele está me dizendo. Então, ele fez isso como? A partir de um texto, ele fez isso. Então, porra... Então você está falsificando o seu eu, tá entendendo? Entendi. Você está falsificando, você está contando uma história sua falsa. É por isso que eu acho que no final das contas, tipo, o grande exercício filosófico da humanidade é a confissão de pecados. Tipo, quando você olha para a sua existência, você, tá entendendo? Você que tem um eu contínuo, com uma história que aconteceu até aqui, que vai até o momento da sua morte, tá entendendo? Que não tem como desacontecer, tá entendendo? Esse eu que confessa o pecado, esse é o início da filosofia, realmente. Então, tipo, a gente tava falando disso por quê? Começou, eu acho que por causa do hate, por causa do pessoal atacar nas redes sociais. Ah, sim. Existe. Então, aí eu falei do fechamento da pessoa em si mesma. Então, às vezes, a pessoa fecha ela se fecha em si mesma, né? E isso é um hábito. Bolha. É um hábito moderno que a gente. Tanto é fácil a gente cair nesse erro, né? Que a gente já caiu lá no início, né? Mas tipo, é uma coisa também da pessoa se sentir pertencente a um grupo também, não tem isso também? Isso tem, isso aí é uma coisa da quarta camada, né? Que aí o grupo vai validar os seus afetos e você vai se sentir ali pertencente. No jovem tem muito isso, né? O jovem, tipo, às vezes ele sai do seio da família para ir pra teta da raparigagem. Por quê? Porque ali ele encontra um grupo que tem outros critérios, entendeu? Nos quais, tipo, a família já ama ele, tá entendendo? Tipo, aquele amor é garantido. Então, tipo, ele... tem que conquistar. Aí ele vai conquistar o aplauso e a estima da multidão que muitas vezes o despreza, né? E que quer o mal dele. Muitas vezes. Às vezes não. Às vezes o cara, sei lá, entra num grupo de karatê ou de artes marciais e ele consegue, tipo, a partir daquele grupo, até criar a própria individualidade dele, até entender a própria individualidade dele através da luta, através do confronto de forças, né? E eu acho isso aí uma coisa
uma coisa muito, muito salutar, né? Agora tem o tipo, sei lá, você tem 14 anos, você entra tipo pra uma militância no colégio, Grêmio de colégio. Tipo, interessante, que bonitinho, tá entendendo? Aí você entra na faculdade, tipo, no diretório acadêmico, quando você tinha que estar adquirindo as ferramentas para você, tipo, ser competente em alguma coisa e dali dar outros passos, né? Porque tipo, não termina, a hierarquia das coisas não termina em você conquistar uma competência, né? Tipo, isso aí é só uma receita para você criar gente ansiosa e deprimida no futuro. Mas o maluco tá ali, ele entra na faculdade e aí ele começa a ter a afirmação do grupo, né? Ele começa a usar um certo linguajar que corresponde ao que ele acha que é uma experiência, mesmo que ele não a tenha, mas ela tem a aparência de corresponder à experiência. Então ele se sente entendido, ele se sente compreendido, se sente contemplado por aquela coisa. E aí, tipo, tirar ele daquilo é muito difícil, por isso que o jovem é muito dado ao pasmatório, como diria Machado de Assis. Pasmatório? Pasmatório é a multidão falante, né? Aquele conversê danado. A gente é muito dado ao conversê, né, cara? Tipo, para o bem e para o mal. Tipo, ajuda e atrapalha. Eu acho que o podcast é um fenômeno que meio que valida isso, né? Como as pessoas querem ouvir conversa, as pessoas conversando, falando sobre coisas, né? Mas você falou que não necessariamente é um caminho sem volta. Você acha que isso dá para ser quebrado? Porque eu vejo um pouco com pessimismo. Que as redes sociais, elas reforçam esse ensimesmamento, as bolhas e dificulta mais a pessoa ir pro mundo, porque ela tá protegidinha daquele pessoal que valida as coisas dela, só recebe, se a pessoa acredita em ufologia e não sei o que, ela recebe só aquilo, se a pessoa é de direita ou de esquerda, tá lá no grupinho dela e ataca os outros que estão tentando não validar a coisa dela, os grupos, né, WhatsApp. E parece que é um caminho sem volta, né? Porque antes a gente convivia mais com as diferenças. Grupos de amigos, escola, não sei o que, era todo mundo, cada um pensava diferente e estava de boa, todo mundo bebia junto. A gente não tinha tanto acesso eu acho, a gente não tinha tanto acesso a expressar as nossas impressões. Como você via era superficial o que sabia das outras pessoas, né? Hoje um cara pode me escutar aqui e pegar meia dúzia das coisas que eu tô falando, tá entendendo? E usar imitativamente, né? Tipo, mimeticamente, a coisa pra falar de uma maneira parecida, entendeu? Mas ele não tá expressando nada, mas sem necessariamente estar expressando algo. Ele faz um conjunto vazio de opiniões que... Exato. A gente tem muito acesso a essas coisas hoje, ao pasmatório, realmente. A gente tem o acesso a pessoa, no meio de uma discussão de internet, o cara fica mandando link de... Olha o que essa pessoa falou, é o que eu penso, tipo... Ela não fala por si mesma, ela vai juntando opiniões de outras pessoas. Né? A gente está sendo muito chamado à conversa, mas a gente não está sendo ensinado a conversar. Escutar, porque se você não consegue enxergar a diferença entre um eu seu, o eu do outro, as coisas do mundo, tá? Você não tem essa... Porque isso é uma coisa de maturidade, cara. E você reage sempre emocionalmente às coisas, tá entendendo? Você reage sempre tipo com aquela indignação, né? Tipo, aquela ofensa. É muito difícil me ofender, cara. Tipo, Você é de boa com relação a isso? Eu já escutei umas paradas bem... Bem hate, essas coisas? Tipo... É que eu nem chamo isso aí de hate, tá ligado? Porque eu acho que dá crédito demais pra chamar isso de um ódio, tá entendendo? Você coloca como o quê? É um reflexo. Do que a pessoa é? Não, é um reflexo tipo você vai no médico e ele bate no seu joelho e você levanta a perna. A maioria das pessoas escuta uma palavrinha, tá entendendo? Tipo, e já responde. Esse negócio de gatilho que o pessoal fala, por exemplo, que é mais uma expressão americana que a galera tá falando. Eu volto dos Estados Unidos pra cá, tipo, cada vez mais a galera tá americanizada. Eu venho, tipo, querendo encontrar o meu Brasil varonil, né? Da liberdade de consciência, tipo, que faz com que a gente seja tipo, completamente esculhambado, mas completamente interessante ao mesmo tempo, tá entendendo? Aí eu vejo uma nova ortodoxia baseada nas categorias que são feitas lá nas universidades americanas. Eu digo, puta que o pariu, meu irmão. Aí tu quer me fuder, né, velho? Tipo, cadê seu Nivaldo, meu querido seu Nivaldo, tá entendendo? Tô tendo que ouvir aqui o que alguma idiota branquela no departamento de ciências sociais lá dos Estados Unidos, tipo, tá falando, tá entendendo? Esse negócio de trigger, de gatilho, né?
Então as pessoas, elas escutam uma palavrinha assim, eles não pensam mais, tipo, o que é que aquilo é um símbolo que aponta para um referente, e ele não vai atrás do referente, né? Nem saber qual que é a intenção do autor daquela frase, ou de quem está usando aquela palavra, né? Aí ele simplesmente reage à palavra, tipo, realmente é como se você fosse no médico, tipo, ele fizesse assim, tipo, então, não é nem ódio, eu acho que o ódio ele precisa de um pouco mais, tá entendendo? Eu acho que comprometimento? O ódio ele precisa de um homem que seja homem, eu acho, tá entendendo? Eu acho que as pessoas estão deixando de ser humanas realmente, tá sendo só reativo, assim, tá entendendo? Esse é o... Mas já ouvi comentários, já li comentários desses assim, só que eu meio que dou risada, assim, tá ligado? Porque... no final das contas, porra, eu vou morrer também, tá ligado? Vou me cagar, tipo, é aquela coisa, tá entendendo? Eu só quero que, assim, a opinião final que conta, né, tipo, é a do criador, né? A do narrador. Então, tipo, aí, beleza. Com essa aí eu me preocupo, né? Entendi.